Olha só, comprar um carro no Brasil hoje pode ser a melhor decisão financeira que alguém pode tomar. Ou, então, a pior. A linha que separa um bom investimento de um prejuízo enorme está cada vez mais fina. Então vamos mergulhar de cabeça nesse cenário para entender o que realmente está em jogo no mercado de carros de 2025. Quando se pensa em fazer uma boa compra de um carro, o que vem primeiro na cabeça? O preço, né? Achar aquela super oferta. Mas, e se o fator mais importante for um que a maioria das pessoas simplesmente ignora? Pois é, o segredo todo está aí, no valor de revenda. A capacidade de vender o carro depois, sem perder um rio de dinheiro, é o que realmente separa uma compra inteligente de uma futura dor de cabeça financeira. É isso que define o custo real de se ter um carro. E esse fator tem nome: depreciação. É o maior custo de se ter um carro e o mais invisível de todos. Simplificando, é a diferença entre o valor pago na hora da compra e o que se consegue de volta na hora da venda. E o ponto é que em 2025, essa diferença está ficando gigantesca para alguns modelos. O cenário atual do mercado é uma verdadeira tempestade perfeita. De um lado, a gente tem uma série de pressões econômicas. Do outro, uma revolução tecnológica acontecendo. E isso cria um ambiente super volátil para o valor dos carros. Vamos olhar mais de perto o que está acontecendo. Na parte da economia, a inflação está alta, empurrando os preços para cima. Os juros também, lá na casa dos 13,5%, o que deixa qualquer financiamento caríssimo. Para piorar, faltam peças no mercado global e o dólar forte encarece tudo que vem de fora. Do outro lado, a tecnologia. A venda de carros elétricos e híbridos mais que dobrou, pulando de 4% para 10% do mercado. Ou seja, as preferências estão mudando, e muito rápido. E no meio disso tudo, o que o mercado brasileiro está comprando? Bom, a imagem aqui fala por si só. SUVs e picapes estão dominando de um jeito absurdo, com 60% das vendas. E essa preferência massiva é uma das chaves para a gente entender por que alguns carros estão, acredite se quiser, virando investimento. E agora, a gente entra na parte mais surpreendente dessa história toda. Os carros que não só aguentaram firme essa tempestade, mas saíram dela valendo mais dinheiro. Sim, é isso mesmo. Eles valorizaram. E aqui estão os grandes campeões. Dá para ver um padrão bem claro nessa lista. Marcas conhecidas pela alta confiabilidade. Toyota e Honda aparecem 2 vezes cada. E o interessante é a variedade de modelos. Tem desde sedãs clássicos, como o Corolla, passando por SUVs, até a picape super robusta que é a Hilux. O recado é claro: em tempos de incerteza, o mercado aposta no que é seguro, no que já tem uma reputação consolidada. Então qual é a fórmula para esse sucesso? Não é mágica, é uma combinação de fatores bem lógicos. Tudo começa com a confiabilidade quase lendária de algumas marcas. Isso leva a um custo de manutenção baixo e previsível. Some a isso uma demanda enorme por esses carros novos, o que acaba jogando o preço dos usados lá para cima. E para fechar, a febre dos SUVs e picapes. Essa é a receita. Só que nem todo mundo está surfando essa onda. Para outros carros, a história é bem diferente. Do outro lado da moeda, a queda é vertiginosa e o resultado é prejuízo. Agora vamos conhecer os carros que estão no topo do ranking de desvalorização. E aqui a gente vai ver que a inovação tecnológica cobrou um preço bem alto na hora da revenda. Olhando para essa lista, o padrão é chocante e inegável. A nova tecnologia domina o ranking de quem mais perde valor. Quase todos os modelos são elétricos ou híbridos. O caso do Jaque EJS4 é extremo, uma perda de 37,5% em um ano. Mas essa tendência se repete em outras marcas, o que mostra um claro receio do mercado na hora de comprar um desses seminovos. Vamos focar no campeão da desvalorização para a gente entender o que deu tão errado. O SUV elétrico Jaque ES4. Menos 37,5%. É um número até difícil de absorver. Isso quer dizer que mais de 1/3 do valor do carro simplesmente evaporou em 12 meses. Colocando em dinheiro, isso se traduz numa perda de quase R$100 mil em um ano. É como se o dono perdesse mais de R$250 por dia, só por ter o carro na garagem. E esta comparação ilustra perfeitamente o porquê. De um lado, Corolla, décadas de confiança, manutenção barata e previsível e uma rede de concessionárias gigante. Do outro, o Jaque EJS4, uma marca nova que ainda está construindo sua reputação com custos de manutenção cheios de incerteza, principalmente da bateria, e uma rede minúscula, de só 40 concessionárias no Brasil inteiro. A diferença é gritante. Então, a pergunta que fica é:
Como evitar cair nessa armadilha da desvalorização? A boa notícia é que existe um passo a passo para fazer uma compra mais segura e inteligente. A estratégia se resume a 3 pilares. O primeiro é pesquisar, mas pesquisar a fundo a reputação da marca e do modelo, ver a liquidez dele no mercado usando ferramentas como a tabela FIPE. O segundo é calcular o custo total de ter aquele carro, que vai muito além do preço na etiqueta. E por fim, analisar a infraestrutura. Existe uma rede forte de concessionárias e oficinas para dar suporte? Se a gente pudesse resumir tudo o que vimos aqui em uma única frase, seria esta. No mercado brasileiro de 2025, a confiabilidade já comprovada é um investimento mais seguro do que uma inovação que acabou de chegar. Isso tudo nos leva à pergunta final, que fica para reflexão. Na hora de escolher um carro novo, o que deve pesar mais? A atração pela inovação tecnológica ou a busca pela segurança financeira? A resposta a essa pergunta é o que vai definir se o veículo será um bom parceiro ou um grande peso no orçamento.